Novela Trianon Viajante das Estrelas Capítulo 3. Estava eu a admirar os Alpes suíços e imaginando que a humanidade pensa daquela região, as pessoas nem sequer sonham que embaixo de toda aquela estrutura encontram-se estruturas tecnológicas avançadíssimas, que ali, assim como em outros pontos da Terra foram escondidas depois do afundamento dos grandes continentes. Não é do interesse das elites que este fato venha a ser revelado, assim, muita coisa que ainda permanece como um mistério para as pessoas deixaria de ser. Para retirar sem suspeita o que havia sob as montanhas, fora criado um projeto de um emaranhado de túneis para trens, assim um material poderia ser retirado sem levantar suspeitas. Embaixo da maioria das grandes montanhas e sob o gelo ártico e antártico há reminiscências de civilizações avançadas que sucumbiram às catástrofes há milênios. É do interesse daqueles que os mantiveram cativos fazer vocês crerem que tudo nunca passou de história e imaginação. Em verdade, muita coisa que não é possível de ser feita ou doenças de serem curadas, seriam se tudo fosse revelado e utilizado. Não é à toa que grande parte dos suíços creem em teorias da conspiração relacionada a vários aspectos. A energia não pode deixar de ser percebida, mesmo que a consciência não tenha conhecimento de um fato, o coração tem, pois é uma sede importante de intuição. A Suíça é um país com um altíssimo índice de suicídios, sendo que mesmo assim é considerado um dos países mais felizes do globo terrestre. Qual a causa desta disparidade? Foi o que passou pela minha mente. Percebi que para compreender melhor todo aquele processo, não poderia descer sozinho. Talvez, uma viajante galáctica como eu devesse me acompanhar, assim poderíamos observar melhor o contexto local. Levando a questão ao conselho, determinaram que uma venusiana me acompanharia. Como Vênus é um orbe próximo à Terra, em termos de sistema solar, a adaptação dela seria mais fácil. Então me apresentaram Pripyat, ela desceria comigo e juntos colheríamos informações e analisaríamos os fatos relacionados àquele país. Foi uma preparação mais demorada que das outras duas vezes, pois deveríamos agir em sintonia. Os hábitos dos habitantes daquele país seriam minuciosamente observados e guardados em um banco de dados, para que pudéssemos acessar quando necessário. Era bem estranho para mim dividir esta experiência com outro ser galáctico, mas o nosso amor incondicional falava mais alto que qualquer preocupação. Deveríamos realizar este experimento na cidade de Genebra. Esta cidade foi a sede de tratados importantes sobre paz, tratamento humanitário e criação de instituições de auxílio humanitário, mas também é sede de feiras de tecnologias que auxiliam a humanidade em muitos aspectos. Entretanto, muita coisa que não vem a público é tratada e desenvolvida nestes eventos. Muita coisa é fomentada e gerada no intuito de desenvolver as tecnologias na Terra, mas, em muitos casos são tecnologias que limitam a capacidade humana de pensar por si mesma e agir de acordo com os interesses dos que estão a serviço das forças ocultas. Para a nossa descida foram verificados os moduladores de voz que utilizaríamos para nos comunicar com as pessoas. É assim que fazemos quando estamos materializados em meio aos humanos. Conversamos a linguagem telepática universal do amor, e este aparelho decodifica no idioma local, assim como o faz ao reverso da linguagem de vocês para o nosso entendimento.
Parece complexo, mas não é. Quando vocês tomarem conhecimento da nossa existência e tiverem acesso às tecnologias dos diversos povos deste sétimo universo e também de outros universos, parecerá brinquedo de criança. De que outra forma nos comunicaríamos com quem ainda não desenvolveu a linguagem telepática do amor? O Criador pensa em tudo, emana tudo e cuida de tudo no universo. Terem ficado por éons de tempo sem contato com as verdades universais, fez vocês descrerem de muito e crerem em muita coisa errônea. Finalmente chega o momento da descida à terra firme. A venusiana Prithut ainda não havia experimentado estar em meio aos humanos. Embora o seu povo juntamente com os marcianos, se responsabilizassem muito por cuidar e proteger a Terra, ela ainda não havia estado em missão neste planeta. Nos adensamos em um local pouco habitado, pois evitaríamos especulações. Entretanto, um menino de uns 4 anos brincava com seu cachorrinho em um local que deveria ser da zona rural, como dizem vocês. Quando nos viram adensar, primeiramente o animal latiu e a criança espantou-se. Quando dissemos que viemos das estrelas, o garoto ficou todo empolgado, e o animalzinho começou a balançar o rabo em sinal de aprovação da nossa amizade. O garoto perguntou como era viver nas estrelas. Nós respondemos e pedimos para ele guardar o nosso segredo. Ele saiu todo faceiro, sorrindo, e disse que este seria o segredo nosso, pois ele havia arranjado 2 novos amiguinhos. Como é doce e fértil a mente que ainda não foi contaminada pelas crenças limitantes, disse Prithut. Desta forma saímos daquela região e fomos para onde a população era mais aglomerada. Lá pudemos observar que a energia em torno do corpo das pessoas era de cores pesadas e elas tinham um comportamento bem menos caloroso que os brasileiros e os africanos. Eram educadas e aparentemente alegres, mas não eram abertas. Estavam muito ligadas às convenções e à imagem que poderiam estar passando, embora quisessem demonstrar o contrário. Fomos para um estranho meio de transporte, que ligado com um fio no alto, se locomovia pela cidade. Depois descobrimos que se chamava bondinho. Lembrei-me do bondinho do Pão de Açúcar no Rio de Janeiro. A diferença era que este ia pelo chão. Acostumados a viajar pelo universo, utilizando o que a ciência da Terra chama de buracos de minhoca, atravessávamos vastidões de espaço em tão pouco tempo. Estar naquele meio de transporte era muito engraçado para nós. Os buracos de minhoca são simbolicamente para entendimento, tubos onde a matéria pode viajar de um local ao outro do universo no contínuo espaço-tempo, ou seja, seria como um túnel que atravessa uma montanha enorme, passando no centro dela e fazendo um atalho. Com tais atalhos é possível cortar o universo de um lado a outro em um tempo bem menor. A diferença é que nos buracos de minhoca o contínuo espaço-tempo funciona diferentemente do tempo linear cartesiano e tridimensional da Terra. Mas voltemos aos relatos da nossa experiência naquele país. Embora em relação a outras cidades, Genebra não fosse tão populosa, era possível observar a movimentação da economia local. Pessoas de todos os locais da Terra visitavam aquele país e fazia com que houvesse muita interação e troca de energia entre as pessoas, e era exatamente aí que podíamos perceber como os campos energéticos dos humanos eram esvaziados por seres que não se faziam perceber devido à sua baixa densificação. A pequena aglutinação atômica não permitia que fossem vistos.
Quando percebiam que nós estávamos a observá-los, saíam e se dirigiam a outro lugar. Prickett sabia da exploração que os seres humanos sofriam há dezenas ou até centenas de milhares de anos, mas nunca havia presenciado na prática. Uma coisa ficou muito clara para ela: apenas aqueles que ressoavam magneticamente com os que lhes roubavam energias eram atacados. Podia-se ver neles o campo energético bem esvaziado e bem apagado, como vocês dizem. Os que se utilizavam de substâncias entorpecentes possuíam um miasma viscoso em torno da cabeça na cor cinza escuro e energeticamente apresentavam-se deformados, embora fisicamente não fosse possível observar este fato. Depois daquelas observações fomos para um hotel para descansarmos. Desta vez retornávamos à nossa nave para reabastecer-nos de energias mais sutis e não sermos tão esvaziados energeticamente. Desta forma poderíamos suportar as emanações de sentimentos de baixa vibração, propícios da terceira dimensão, que acaba impregnando em nossos campos energéticos. O amor incondicional dos povos mais evoluídos é que nos faz penetrarmos em ambientes tão insalubres como os da maioria da Terra para cumprir uma missão que vem do coração. A humanidade foi feita crer que, se não é da Terra, são seres maus e querem a destruição do planeta. Em verdade, isto foi perpetrado ao longo das eras para que ficasse impregnado nas mentes e no inconsciente de cada terráqueo. Como o DNA carrega mais que as características físicas dos seres, emoções, tendências, traumas e crenças limitantes também são passadas por ele. Não há entre vocês nenhum que não tenha crenças e traumas que foram passados a vocês pelo mensageiro da formação da vida, o DNA. Ele traz toda a sua história galáctica, pois é o código de barras para a leitura de quem se é do que se é. Diferente do clima tropical e equatorial por onde eu havia vivido as duas experiências anteriores travestido de humano, a Suíça é um país mais frio e assim também é o seu povo. Foi mais difícil nos integrarmos com a massa, parecíamos deslocados no meio social. Entretanto, resolvemos ir para a região montanhosa dos Alpes. Lá haveria gente de todo o globo. Foi o que fizemos e aí sim, pudemos observar as pessoas de forma mais direta, além de observar-lhes os pensamentos, que, como já dito anteriormente, é possível para nós. Eram tantos pensamentos desconexos, egoístas, de autoindulgência, de cobrança, tristeza e tantos outros que parecia não condizente com todas aquelas pessoas que, consideradas abastadas no mundo, tinham todo o aparato necessário para viverem vidas felizes. Nós sabíamos que ser feliz não se trata de posses e começávamos a entender por que um percentual tão alto de almas deliberadamente findavam as suas conexões com o próprio corpo físico e tiravam a própria vida. Percebemos uma energia muito forte que vinha do solo de Gaia. Era uma forma de energia eletromagnética que interferia nos pensamentos de todos que estivessem naquele lugar. No retorno à nave traríamos um aparelho de monitoramento para captarmos, qualificarmos e quantificarmos aquela energia. Com certeza não vinha do solo de Gaia de forma natural, estava ali de forma implantada com algum fim de influenciar o comportamento de quem por ali estivesse. No outro dia, desta vez,
Sem nos densificarmos, utilizamos o equipamento para fazer a medição. Para nosso espanto, as ondas vinham do interior da Terra e se mostravam reluzentes e inversamente polarizadas, fazendo a anulação de todos os dispositivos próximos e também das ondas cerebrais. Desta forma, ondas de pensamentos podiam ser colocadas nas mentes das pessoas. Isto explicava muita coisa sobre o comportamento dos humanos em diversas regiões da Terra. A tensão gerada por estas ondas acabavam sendo retidas e sobrecarregavam o sistema, que em algum momento entrava em colapso. Os comandantes ficaram bem satisfeitos com as informações colhidas nesta avaliação, pois mais pontos de tensão deste tipo com certeza estavam estrategicamente colocados em todo o globo terrestre. É importante entender que, mesmo tendo tecnologias muito avançadas, para os benfeitores não é possível identificar todas as artimanhas utilizadas pelos representantes da elite. Eles falseiam a todo momento novas formas de ludibriar os observadores. Muita coisa ainda precisava ser observada, porque a extensão de terra que aquelas montanhas alcançava era pelo menos mais 3 países, e com certeza mais do que havíamos encontrado estaria encoberto sob a terra das montanhas e ocultados mais ainda pela densa neve que as cobria. Entendemos que estavam utilizando de uma tecnologia aparentemente simples para interferir nos impulsos magnéticos do que emitisse tais impulsos e estivesse por perto. O pensamento é um impulso magnético poderosíssimo, com ondas θ, que são de frequência entre 4 e 7,5 Hz. Elas se relacionam a estados hipnóticos, sonhos e aumento da tendência depressiva. Então aquelas pessoas estavam sujeitas ao sugestionamento e manipulação. Eu e Prickett olhávamos as pessoas e sentíamos o quanto estavam em sono profundo em relação a tudo que ocorria. E os mesmos que se utilizavam desta tecnologia instigavam as pessoas a acreditarem nas teorias de conspiração mundiais, que em muito eram verdadeiras, mas apresentadas destas perspectivas se tornavam coisas fantasiosas de pessoas fanáticas e desequilibradas. Outros projetos de tecnologias aparentemente voltadas para o bem comum estavam em franco andamento naquele tempo, mascarados de estudos científicos, mas que em verdade deveriam controlar elementos da natureza e produzir manifestações aparentemente naturais, para assim controlar a densidade populacional de Gaia e manipular a economia global. Começou-se a falar então da instalação de microchips nas pessoas, assunto que mais uma vez produziu medo, que, como já explicado, é o sentimento que deixa mais vulnerável qualquer ser, facilitando o domínio das massas. O que na verdade sempre ocorreu até aquele momento, foi a implantação de microchips através de outros meios que a população nunca desconfiou, preocupada com assuntos focais, desenhadamente colocados para desviar a atenção. O que vocês precisam saber é que o pensamento e o sentimento de vocês é que abre as portas para estas ocorrências, tanto pessoal, local ou mundialmente. Imagine milhares ou até milhões de pensamentos convergindo para o mesmo ponto, variando entre 4 e 7,5 Hz. Eles vão se fortalecendo até se tornarem uma onda gigantesca e forte o suficiente para causar estragos físicos. As egregoras se formam assim, de pequenas ondas eletromagnéticas,
pense, 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 pense e sentimentos vão se juntando e formando um denso e imenso aglomerado de quantum, que é a menor quantidade de energia a ser armazenada. Estes precisam se movimentar e fazer novas trocas. Esta é a explicação científica mais simples que eu consigo dar a você que está seguindo esta novela. Desvendado como este tipo de manipulação estava sendo feita, agora era hora de retornarmos às naves para novamente reorganizarmos as ideias e nos preenchermos de energias mais positivas. Voltamos cada um para sua nave e estas se dirigiram à nave-mãe, que vocês não têm a menor ideia das dimensões, podendo ter as dimensões de planetas. Desta vez eu não iria esperar as designações e onde deveria descer. Escutei pelos corredores que iria para a Austrália, a terra de animais exóticos e clima tropical. Qualquer lugar que eu tivesse que continuar a minha missão seria bem-vindo. Agora seria só esperar para ver onde se dará tudo isto. Até a próxima aventura. A cada capítulo mais interessante fica esta história, continue acompanhando semanalmente. Pense, 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 pense.